No momento em que os seguranças retiraram Rafael Costa do voo da Azul Vu 1987, a companhia aérea achou que havia resolvido mais um passageiro complicado. Mal sabiam eles que haviam acabado de expor o bilionário, discreto, responsável pela base tecnológica da empresa e que controlava 4 bilhões de reais em investimentos. Enquanto Rafael caminhava calmamente pelo saguão do aeroporto, ele ligava para acionar todo o investimento. Durante anos, ele construiu seu império nas sombras, enquanto companhias como a Azul Vu perpetuavam práticas discriminatórias por trás de sorrisos corporativos. Os Douglas trocavam olhares desconfortáveis. Camila, que estava com seu bilhete de primeira classe, conferia-o 2 vezes. E o segurança, Bruno Reis, murmurava: "Vocês sempre agem assim." Ninguém imaginava que aquele racismo de ocasião desencadearia não só um vídeo viral, mas também a queda total da empresa e o surgimento de algo muito melhor a partir de seus escombros. Rafael nunca procurou essa briga, mas estava completamente preparado para finalizá-la de uma vez por todas. Antes de prosseguir, ele se perguntava de onde o público estava assistindo e esperava que todos curtassem a história, lembrando-os de se inscrever, pois o próximo episódio seria imperdível. Rafael conferiu seu relógio enquanto passeava pelo terminal com 2 horas de antecedência, exatamente como gostava. Vestia jeans escuros, uma camisa cinza básica e mocassins confortáveis. Nada chamativo, embora o relógio no seu pulso custasse mais do que o salário de muita gente por um mês. A experiência lhe ensinara que passar despercebido era frequentemente a escolha mais inteligente. O voo com destino a São Paulo estava sendo embarcado. Uma voz alegre no sistema chamava os passageiros da primeira classe e os membros prioritários. Rafael se dirigiu ao balcão com o passaporte e o cartão de embarque em mãos. O atendente deu uma olhada no bilhete, sorriu e disse: "Senhor Costa, com base na sua fidelidade, fizemos o upgrade para a primeira classe. Bom voo." "Obrigado", respondeu Rafael com um aceno enquanto pegava a bagagem de mão. Uma elegante pasta de couro que continha seu notebook e uma troca de roupa. Ele viajava de forma leve e eficiente, sem ostentação ou comitiva, simplesmente como um empresário seguindo seu caminho. Enquanto avançava para a área de embarque, Rafael reparou em uma senhora idosa enfrentando dificuldades com uma mala de rodinhas. Uma das rodas havia se enroscado na beirada do carpete e ela puxava com crescente frustração. "Posso ajudar?" perguntou Rafael, aproximando-se com um sorriso acolhedor. A senhora, de cabelo grisalho e com aparência de 70 anos, ergueu os olhos com alívio. "Ah, muito obrigada, jovem. Essa mala parece ter vontade própria." Com destreza, Rafael soltou a roda e levantou a mala para ultrapassar a borda. Problemática. Aí está. Esses pisos de aeroporto podem ser traiçoeiros. "Que gentil da sua parte", ela comentou, dando um leve tapinha no braço dele. "Meu neto aprenderia muito com você." Do canto do olho, Rafael notou um homem muito bem vestido, de terno impecável e com abotoaduras brilhando sob as luzes do terminal. O rosto do homem se contraiu em uma expressão que misturava desconfiança e desdém, mas ele desviou o olhar logo em seguida. Rafael fingiu não ter percebido, já que aquele olhar ele já tinha visto muitas vezes. O embarque seguiu, sem problemas. Rafael encontrou seu assento na primeira classe, na fileira 3A. Ao lado da janela, guardou sua mala no compartimento superior e se acomodou para checar as mensagens do celular. "Com licença", interrompeu uma voz firme, tirando-o de sua concentração. Rafael olhou para cima e viu o mesmo homem de olhar ríspido, agora parado no corredor ao lado do seu assento. Atrás dele, uma mulher com cabelos loiros cuidadosamente penteados e um colar de pérolas, que certamente custava
tanto quanto um carro seminovo, observava em silêncio. Acho que seu assento é nesta fileira, disse o homem, insinuando algo mais do que uma simples constatação. Rafael conferiu seu cartão de embarque. Estou na fileira 3A, respondeu. Estamos nas fileiras 3B e 3C, completou a mulher com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Eu sou Camila Souza e este é meu marido, Felipe Souza. Rafael acenou educadamente. Felipe nem se deu ao trabalho de se apresentar formalmente. Apenas soltou um suspiro pelo nariz e fez um gesto para que Rafael se levantasse, permitindo que eles passassem pelo corredor e alcançassem seus assentos. Enquanto Camila se acomodava ao lado dele, ela deslocou discretamente sua bolsa para o colo, em vez de colocá-la sob o assento, segurando-a um pouco mais firme do que o normal. Do lado, Felipe, sentado na margem do corredor, chamou uma comissária com um estalo de dedos. Com licença, senhora, ele disse. Gostaria de verificar se há algum assento vago na primeira classe. Seus olhos brilharam por um instante ao se fixarem em Rafael. A comissária, com um crachá que dizia Sérvia, seguiu o olhar dela. Seu sorriso característico se esvaiu momentaneamente enquanto encarava Rafael. Desculpe, senhor, mas a primeira classe está totalmente cheia hoje, informou. Ela para Felipe e, em seguida, com uma leve inclinação da cabeça, virou-se para Rafael. Posso ver seu cartão de embarque, por favor? Rafael manteve uma expressão serena enquanto entregava o cartão e a identidade. Há algum problema? Perguntou. É apenas uma verificação de rotina, explicou Sérvia, examinando seus documentos com uma atenção incomum. Precisamos confirmar que todos estão no assento correto. Rafael percebeu que ela não havia sequer pedido para ver os cartões dos Souza. Tudo parece em ordem, finalmente disse ela, devolvendo os papéis com um tom profissional, mas que deixava Rafael um pouco inquieto. Felipe se inclinou para Camila e sussurrou algo. Camila acenou com a cabeça, desviando o olhar de Rafael rapidamente. A cabine foi se enchendo aos poucos. Uma comissária passou pelo corredor distribuindo bebidas pré-embarque. Ao chegar à fileira deles, ela atendeu primeiro o casal Souza, mas hesitou antes de entregar a água a Rafael. Embarque completo, anunciou o sistema. Quando Rafael começou a relaxar, Sérvia voltou até sua fileira. Senhor, poderia mostrar seu cartão de embarque novamente? Rafael levantou a sobrancelha e pegou o celular, onde o cartão digital estava salvo. Há alguma preocupação que devo conhecer? Ele perguntou. Por favor, apenas siga a solicitação, respondeu Sérvia com um tom mais firme. Isso é apenas para confirmar, senhor, disse Rafael calmamente. Esta é a segunda vez que meus documentos são verificados, afirmou. Nossa equipe relatou problemas, acrescentou Sérvia para Felipe, como se buscasse confirmação. Felipe ajeitou-se no assento. Ele tem sido difícil desde que se sentou. Minha esposa e eu estamos nos sentindo intimidados, disse ele. Rafael piscou surpreso. Eu mal falei algumas palavras para vocês, murmurou, enquanto Camila, em um sussurro discreto, deixava escapar a mesma mensagem. Um frio percorreu Rafael ao perceber o que estava ocorrendo. Ele já conhecera situações semelhantes, mas nunca com tanta evidência. Preciso falar com o comandante, Sérvia declarou, enquanto se dirigia abruptamente para a cabine. Poucos assentos abaixo, uma jovem universitária de trança levantou, devagar seu celular para registrar o que se passava. Poucos instantes depois, a porta da cabine se abriu e o comandante conversou brevemente com Sérvia, que então apontou para a fileira de Rafael. O comandante assentiu e ativou o interfone. Senhoras e senhores, pedimos desculpas pelo atraso. Estaremos prontos para decolar em breve. Não demorou muito para que 2 seguranças vestidos com uniforme subissem a bordo e seguissem diretamente até a fileira de Rafael. Senhor, disse o mais alto dos 2, por favor, reúna seus pertences e acompanhe-nos. A cabine mergulhou em um silêncio absoluto.
Todos os olhares estavam fixos em Rafael. "Por que estou sendo escolhido?" ele perguntou com voz suave e firme. "Nossa tripulação relatou comportamento perturbador", afirmou o segundo segurança. "Não complique as coisas, por favor." Rafael olhou para os Souza, que agora consultavam seus celulares com interesse, e depois para a Sérvia, que permanecia com os braços cruzados, evitando contato visual. "Eu não causei nenhum transtorno", declarou Rafael. "Gostaria de falar diretamente com o comandante." "Isso não será necessário", replicou o primeiro segurança. "Sua falta de colaboração está atrasando a decolagem. Por favor, reúna seus pertences." Sob o peso de diversos olhares, alguns passageiros pareciam desconfortáveis, outros impacientes, e alguns discretamente filmavam a cena com seus celulares. Com uma calma deliberada, Rafael levantou-se e recuperou sua mala do compartimento superior. Ao sair pelo corredor, os seguranças se posicionaram de cada lado dele. "Siga por aqui", ordenou o mais alto, apertando firmemente o braço de Rafael enquanto o escoltavam até a porta. Rafael manteve a compostura, caminhando com a cabeça erguida e um semblante impassível, mesmo enquanto sua mente corria com cálculos e consequências. Pouco antes de chegar à saída, o segundo segurança, um homem robusto com corte de cabelo militar e uma insígnia que dizia Bruno Reis, inclinou-se e murmurou: "Vocês sempre acham que as regras não valem para vocês." Rafael encarou Bruno por um longo momento em silêncio, antes de prosseguir pela ponte de embarque e sair do portão. Fora da área de embarque, Rafael encontrou um canto tranquilo perto de uma janela com vista para o pátio de aeronaves. Ele observou o voo começando a afastar-se do portão, mesmo sem ele a bordo. Somente então ele pegou o celular, navegou em seus contatos e fez uma ligação. Quando a ligação foi atendida, ele falou de forma suave, mas com clareza cristalina: "Sou eu. Preciso que libere o investimento, tudo, hoje mesmo." Após uma breve pausa e confirmação, Rafael desligou o telefone. O celular dele vibrava com uma notificação. Um vídeo já circulava nas redes sociais mostrando um homem negro sendo escoltado para fora do avião sem ter feito nada de errado. A legenda dizia: "Voar enquanto negro, quando isso vai acabar?" Rafael guardou o aparelho no bolso e caminhou em direção à saída. Atrás dele, uma tempestade começava a se formar, mas seu rosto permanecia inexpressivo. No mesmo instante em que Rafael era retirado do voo, na cidade de São Paulo, no ano de 1985, um garoto de 7 anos, chamado Rafael, sentado no degrau de um modesto prédio, se concentrava resolvendo problemas de matemática que ultrapassavam sua série. Sua mãe, Fernanda Costa, o observava da janela enquanto preparava o jantar após uma longa jornada de 12 horas trabalhando em um hospital. "Você vai longe, meu bem", ela costumava dizer. "Nunca se esqueça de quem você é." Essa memória se desvanecia quando Rafael entrava em seu escritório no alto de um prédio moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da metrópole que o desafiara e o recompensado. O ambiente era minimalista, mas de bom gosto, nada de ostentação, apenas qualidade e propósito em cada detalhe. "Estão esperando por você na sala de reuniões", anunciou Bruno Souza, o assistente executivo e amigo fiel de Rafael desde os tempos de faculdade, já há 20 anos. Bruno entregou a Rafael um tablet que exibia o vídeo viral do incidente no avião, o qual já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações em apenas 6 horas. "Já identificaram quem você é?", perguntou Bruno. "Ainda não pelo nome", respondeu Rafael, "mas isso é só uma questão de tempo." Juntos, seguiram para a sala de reuniões, onde a equipe jurídica de Rafael já se reunira. O clima era tenso, carregado de indignação e determinação. "Senhor Costa", começou Letícia Winters, sua advogada-chefe,
Nós preparamos cartas de cessar e desistir para Lazulvou, questionando as declarações difamatórias sobre seu comportamento. Mas tenho a sensação de que o senhor tem algo mais em mente. Rafael acenou e se acomodou na cadeira à cabeceira da mesa. A Azulvou não sabe exatamente quem foi expulso daquele avião hoje. Está na hora de eles descobrirem. Ele olhou para a tela à frente, na qual eram exibidas as participações da Investimentos Costa Global, uma firma de private equity que operava quase toda nas sombras. Entre as dezenas de empresas e startups listadas, um nome se destacava: Conecta Tech. Essa empresa fornecia a infraestrutura de software para mais de 60% das companhias aéreas do país, inclusive para toda a frota da Azulvou, que também dependia do nosso investimento para manter certificações internacionais. E eles não faziam ideia de que o senhor era o acionista majoritário. Bruno complementou: exato. E agora estou retirando tanto as licenças tecnológicas quanto o investimento. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se assentavam. Senhor, aventurou um dos advogados mais jovens, isso poderia paralisar toda a operação em questão de semanas. Estou ciente, respondeu Rafael com simplicidade. Enquanto isso, na sede da Azulvou, o dia seguia como qualquer outro. No seu luxuoso escritório, repleto de memorabilia da aviação, o CEO Rodrigo Almeida revisava as projeções trimestrais com sua equipe executiva. Os números estão promissores, comentou ele, recostando-se em sua cadeira de couro. Nossas novas rotas estão superando as expectativas. Sua assistente bateu a porta e entrou sem esperar resposta. Senhor, preciso que veja isto, disse, entregando-lhe um tablet que mostrava o vídeo viral. Rodrigo manteve uma expressão impassível enquanto assistia, mas uma veia em sua têmpora começou a pulsar. Chame imediatamente a Clara Martins, ordenou ele. Poucos instantes depois, Clara, a chefe de comunicação da Azulvou, conhecida por lidar com crises com frieza, entrou impecavelmente vestida e demonstrando total confiança. Eu já vi o vídeo, afirmou ela, antes que Rodrigo pudesse falar. Estamos elaborando uma declaração sobre nosso compromisso com a segurança dos passageiros e os protocolos adequados. Não é suficiente, rosnou Rodrigo. Isso precisa desaparecer. Não quero outro processo por discriminação. O vídeo já viralizou, retrucou Clara. Tentar escondê-lo só piorará. Precisamos controlar a narrativa imediatamente. Nesse instante, Camila Souza entrou, ainda usando o colar de pérolas do incidente como membro do conselho e aliada antiga de Rodrigo. Rodrigo, precisamos agir rápido, ela disse diretamente. Aquele homem no avião, confesso que não o reconheci de imediato, mas acredito que ele tenha grande importância. Rodrigo acenou com a mão, descartando a preocupação. Ele é apenas mais um passageiro irritado que não seguiu as instruções. Ele voltou sua atenção para Clara. Emita a declaração padrão, dizendo que estamos investigando o ocorrido, como de costume. Enquanto Clara saía para lidar com a mídia, o telefone de Rodrigo tocou. Era o CFO, João Pedro, com voz tensa. Algo está acontecendo com nossas ações, relatou ele. Estão sendo vendidas em grandes blocos por uma entidade desconhecida. Já caímos 4% em apenas uma hora. Rodrigo franziu a testa. Essa coincidência é estranha. Continue monitorando. No seu escritório, Rafael observava um painel financeiro enquanto as ações da Azulvou despencavam. Isso é só o começo, Bruno. Preciso que você reúna os arquivos dos casos de discriminação anteriores na Azulvou, disse Rafael, desviando o olhar da tela. Bruno acessou uma pasta segura em seu tablet, revelando 8 acordos feitos na última década, todos protegidos por cláusulas de confidencialidade. No escritório de Rafael, havia uma foto emoldurada de sua mãe, Fernanda Costa,
sorrindo orgulhosamente na formatura universitária ao lado de uma passagem de ônibus antiga conservada em outra moldura. Essa imagem fez com que uma nova memória surgisse. Em Maceió, em 1994, Rafael, então com 15 anos, estava visitando parentes com sua mãe. Eles haviam embarcado num ônibus intermunicipal e o motorista ordenou que Fernanda se deslocasse para o fundo, mesmo havendo assentos disponíveis na frente. "Isso não é mais os anos 60", respondeu Fernanda com firmeza, recusando-se a mudar de lugar. O motorista ameaçou expulsá-los, mas um passageiro branco interveio, dizendo: "Deixe-os sentar onde quiserem." E assim, o motorista cedeu. Naquela noite, Fernanda disse a Rafael: "Às vezes, você precisa impor limites, mesmo que isso tenha um custo." Essa lembrança se esvaiu enquanto Rafael se concentrava no presente. "Está acontecendo novamente", murmurou enquanto tocava a moldura com a passagem de ônibus. "Senhor?", perguntou Bruno. "Nada", respondeu Rafael. "Você encontrou algo sobre uma mulher chamada Letícia Ferreira?" Bruno acenou positivamente. Letícia, que trabalhava na área de conformidade na Azul Voo, havia levantado questões sobre práticas discriminatórias na remoção de passageiros 3 anos atrás, mas foi demitida logo depois e nunca mais trabalhou no setor. "Encontre-a", ordenou Rafael. "Acho que precisamos conversar seriamente." Enquanto isso, na sede da Azul Voo, a situação piorava rapidamente. O CFO entrou abruptamente no escritório de Rodrigo sem bater. "Estamos perdendo acesso ao Sistema ConectaTech", anunciou com o rosto pálido. "Todo o nosso sistema de reservas, planejamento de voos e manutenção está sendo cancelado." "Isso não pode ser", exclamou Rodrigo, levantando-se. "Nós temos contratos." "Existe uma cláusula que permite a rescisão imediata em certas condições. E tem mais. Nosso financiamento privado, no valor de 4 bilhões de reais, está sendo retirado", continuou o CFO. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de indignação. "Isso é absurdo. Um passageiro irritado e nós deveríamos ceder? Ligue para o departamento jurídico. Vamos contestar por quebra de contrato." "Já consultamos os advogados", respondeu João Pedro com a voz contida. "O contrato dá a Investimentos Costa Global o direito de retirar o financiamento com aviso mínimo, nas condições que agora foram atendidas." Clara Martins observava silenciosamente no final da mesa, seus olhos calculistas registrando cada palavra. Como chefe de comunicação, ela já havia enfrentado crises maiores, mas essa tempestade era diferente. Não se tratava apenas de uma crise, era uma oportunidade. "Rodrigo", ela disse calmamente, "precisamos emitir um pedido de desculpas formal ao Sr. Costa. É a única forma de amenizar os danos." "Pedir desculpas e admitir culpa? De jeito nenhum. Removemos apenas um passageiro indisciplinado de acordo com nossos protocolos, e o vídeo mostra outra coisa", replicou Rodrigo. "Além disso, o público está totalmente do lado dele. Justiça para Rafael está dominando as redes." "Não me importo com tendências", rosnou Rodrigo. "Mantenha a posição de nossa equipe. Lance a declaração padrão sobre a segurança dos passageiros." Enquanto a reunião continuava, Clara saiu para fazer uma ligação particular. Em seu telefone havia um contato simples, identificado apenas como CV Camilo. "Aqui é a Clara. Acho que está na hora de discutirmos o futuro da liderança da Azul Voo", disse ela. Camilo Viana, que havia sido rival de Rodrigo para a vaga de CEO há 5 anos e agora atuava como diretor de operações, aguardava esse momento e parecia que ele finalmente tinha chegado. Enquanto isso, em um escritório seguro na Investimentos Costa Global, Letícia Ferreira folheava documentos internos da Azul Voo. Anos trabalhando na área de conformidade a ensinaram onde encontrar as provas necessárias. "Achei mais uma coisa", anunciou, passando um arquivo para o jornalista investigativo Túlio Lima,
que Rafael havia convocado. Uma sequência de e-mails de 2019 mostrava que a alta administração discutia abertamente como identificar e marcar passageiros que não se enquadravam no padrão para uma análise extra. Túlio chiarrou. Isso é só um jeito disfarçado de falar em perfil racial. E tem mais, continuou Letícia, abrindo outro documento. Veja esse material de treinamento. Orientam os agentes de portão a ficarem atentos a sotaques urbanos e vestimentas diferentes na classe executiva. É descarado. Túlio ajustou os óculos enquanto lia atentamente. Isso é bombástico. Como conseguiram esconder isso por tanto tempo? Através de acordos de confidencialidade, acordos sigilosos e intimidações, disse Letícia com pesar. Eu tentei levantar essa questão quando trabalhava lá, mas enterraram meus relatórios e destruíram minha carreira. Túlio assentiu pensativo. É hora de revelar a verdade. No meio da tarde, a primeira reportagem de Túlio saiu online, uma exclusividade que expunha o sistema secreto de perfilamento de passageiros da Azul. O artigo incluía e-mails e materiais de treinamento com informações censuradas para proteger o nome de Letícia. Mas mesmo assim, a denúncia era clara. A reação foi imediata. As ações da Azul, que por um breve momento haviam se estabilizado, após mudanças na liderança, caíram mais 15% em poucas horas. As redes sociais explodiram com pedidos de boicote e ex-funcionários começaram a compartilhar suas próprias histórias de discriminação. Na sede da Azul, o pânico deu lugar a uma resignação silenciosa. Funcionários cochichavam nos corredores, atualizavam seus currículos e até recolhiam seus pertences pessoais, prevendo o pior, enquanto a atmosfera se assemelhava à de um navio afundando, com todos se preparando discretamente para o infortúnio. Na sala de reuniões da diretoria, uma reunião de emergência foi convocada. Membros do conselho chegaram com semblantes sombrios, muitos vindo de outras regiões na noite anterior. O presidente do conselho, Raul Whitman, bateu com os dedos na mesa de madeira polida e disse: todos sabemos a gravidade da situação. As últimas 72 horas nos colocaram à beira do abismo. Nossas ações estão em queda livre, nossos parceiros se afastam e nosso CEO foi flagrado usando um insulto racial contra o homem que agora decide nosso destino. O silêncio tomou conta da sala, pesado com a tensão. Rodrigo Almeida precisa ser destituído imediatamente, declarou um dos conselheiros mais antigos. Concordâncias silenciosas se espalharam e Camila Souza, que estava afastada após seus próprios escândalos em redes sociais, foi citada como um fator de risco. Ela se tornou insustentável, comentou o outro, e Felipe simplesmente desapareceu, acrescentou alguém. Mas mesmo removê-los não resolverá nossa reputação. Precisamos demonstrar uma mudança real e rápido. Enquanto a discussão acontecia, Clara Martins permaneceu numa posição discreta, seu rosto impassível, embora internamente satisfeita por tudo estar ocorrendo conforme o planejado. Rodrigo estava acabado. Camila logo seguiria. E, em meio ao caos, Clara planejava sua ascensão. Quando um executivo júnior sugeriu a necessidade de uma nova liderança, Clara interveio com voz serena, mas determinada. Se me permitem, acredito que Camilo Viana possui a experiência e a postura necessárias para nos guiar nesta transição. Ele já conhece bem nossas operações e não está envolvido nos escândalos recentes. Vários conselheiros voltaram a atenção para Camilo, que mantinha um semblante sério e decidido, algo que ele e Clara haviam preparado na noite anterior. Estou disposto a assumir como CEO interino, ofereceu Camilo com voz grave e um toque de relutância. Não porque quero a posição, mas porque acredito de verdade na nossa empresa e no que podemos alcançar com a liderança certa.
A decisão foi tomada de forma rápida e unânime. Ao meio-dia, os anúncios oficiais confirmaram a demissão de Rodrigo Almeida e a nomeação de Camilo Viana como CEO interino, enquanto Clara Martins foi promovida a vice-presidente executiva, consolidando seu papel como a segunda pessoa mais importante na empresa. A primeira ação de Camilo foi redigir uma declaração condenando a discriminação e prometendo uma revisão completa das políticas internas. Em seguida, atrás de portas fechadas, ele instruiu Clara: precisamos estancar os prejuízos. Descubra o que será necessário para que o Sr. Costa reative as licenças tecnológicas e o financiamento. Clara assentiu, já elaborando mentalmente uma estratégia. Deixe isso comigo. Naquela tarde, um jato executivo, um dos poucos aviões da Azul Voo ainda operando normalmente, foi despachado para São Paulo. A bordo, havia uma pasta de couro contendo uma proposta que Clara acreditava ser irresistível para Rafael Costa: restaurar todas as licenças tecnológicas e o financiamento em troca de um pedido público de desculpas da Azul Voo, um acordo financeiro generoso e uma nova posição para Rafael como consultor estratégico do Conselho. O jato aterrissou em um aeródromo privado nos arredores de uma elegante propriedade de Rafael, no interior paulista. Um mensageiro entregou a pasta diretamente na portaria e Bruno Souza a recebeu com um obrigado cordial, porém distante. Dentro do escritório de Rafael, ele estava em uma chamada de vídeo com um grupo de ex-funcionários da Azul Voo. Pessoas de cor que sofreram discriminação, foram preteridas em promoções, submetidas a verificações de segurança aleatórias, designadas para rotas menos valorizadas ou até demitidas sob circunstâncias duvidosas. O que aconteceu naquele voo não foi um caso isolado, disse Rafael após ouvir atentamente. Faz parte de um padrão que passou por cima de todos por tempo demais. Ao finalizar a chamada, Bruno voltou com a proposta da Azul Voo. Eles enviaram o jato com essa proposta, disse ele, colocando a pasta na mesa de Rafael. Rafael olhou para a pasta de couro e então afirmou: devolva sem abrir. Eles tiveram a chance de agir corretamente. Agora é a minha vez de decidir o próximo passo. Bruno assentiu com entendimento. Vou providenciar a devolução imediatamente. Naquela mesma noite, alertas de notícias invadiram os celulares. A proposta da Azul Voo havia sido rejeitada e a oferta de Rafael retornada sem sequer ser aberta. Essa recusa causou um abalo gigante no setor aéreo. As ações da Azul Voo, que haviam se estabilizado brevemente após a mudança de liderança, despencaram mais 8% nas negociações pós-fechamento. Em um bairro tranquilo nos arredores de Belo Horizonte, Carlos Monteiro estava sentado em sua varanda, absorto em pensamentos. Desde a visita de Rafael Costa, ele lutava para decidir se entraria na iniciativa de reforma da aviação. 15 anos de mágoa o deixaram cético em relação a um setor que destruiu sua carreira e manchou sua reputação. Seu telefone tocou. Era sua filha, Letícia. Você já decidiu? Ela perguntou sem formalidades. Carlos suspirou. Não sei, Letícia. Que valor isso traria? O sistema está totalmente quebrado. Exatamente por isso precisamos de você, respondeu Letícia. O Sr. Costa não está apenas falando sobre mudança. Ele está fazendo acontecer. Ele tem os recursos e a influência para realmente transformar o setor. Mas o que acontecerá quando a atenção do público se desviar? Questionou Carlos. Quando esquecerem daquele homem expulso do voo e tudo voltar ao normal? Desta vez não vai voltar, insistiu Letícia. Depois da ligação, Carlos entrou e abriu seu armário, revelando seu antigo uniforme de piloto cuidadosamente preservado em plástico. Ele passou os dedos pelas medalhas e asas presas ao casaco. Prêmios conquistados com anos de dedicação que foram injustamente tirados dele.
Não faça isso por eles. Lembrava-se de ter ouvido Rafael. Faça por ela. Então Carlos pegou o telefone e ligou para um número em Brasília. A crise crescente já havia chamado a atenção de altos escalões. Senadores ligados ao setor aéreo e grandes doadores preocupados com a estabilidade de uma companhia importante. O senador Miguel Rocha, que havia recebido doações significativas de fundos corporativos da Azul Vu, convocou uma coletiva de imprensa para expressar suas preocupações sobre a estabilidade do mercado e o impacto nos consumidores. Embora a discriminação não tenha lugar em nossa sociedade, devemos considerar os milhares de empregos e o serviço essencial que a Azul Vu presta a comunidades de todo o Brasil. Apelo por uma abordagem equilibrada, que resolva as questões sem desestabilizar um setor inteiro, declarou o senador, sem mencionar a ligação frenética que recebeu mais cedo de Raul Whitman, pedindo intervenção política para salvar a companhia. Em poucas horas, uma campanha coordenada se espalhou pelas principais emissoras, questionando se Rafael Costa tinha poder demais e se suas ações poderiam estabelecer um perigoso precedente de vingança privada contra empresas públicas. Rafael observava tudo com uma calma que incomodava aqueles ao seu redor. Em vez de responder diretamente à pressão política, ele focou na próxima fase do seu plano. "Bruno", disse Rafael enquanto revisavam os acontecimentos do dia, "qual é o status da licença do nosso sistema de segurança?" Bruno puxou um documento em seu tablet. "Segundo nossos contratos, a revogação entrará em vigor em 48 horas. Após isso, a Azul Vu perde acesso à nossa inteligência artificial de prevenção de colisões." Rafael assentiu pensativamente. "E quais alternativas eles têm?" "Nenhuma que se compare a curto prazo", respondeu Bruno. "Nosso sistema está integrado a toda a frota deles. Substituí-lo levaria meses, se não anos." Mais tarde, enquanto Rafael se preparava para dormir, seu celular vibrou com uma mensagem urgente de Bruno. "Veja isto agora." Anexo havia um documento jurídico recém-protocolo pela nova diretoria da Azul Vu, uma ameaça formal afirmando que, se Rafael não reativasse o acesso ao sistema de segurança em 48 horas, eles o responsabilizariam pessoalmente por quaisquer incidentes resultantes. A mensagem era clara. Se um avião caísse, a culpa seria dele. Rafael leu o documento 2 vezes, o semblante endurecendo em determinação. A atitude era desesperada, cínica e perfeitamente alinhada com a cultura corporativa que ele combatia. "Eles ainda não entendem com quem estão lidando", murmurou Rafael, deixando o celular de lado. "Amanhã, eles receberão uma resposta que jamais esperavam." Pela manhã, os jornais mostravam manchetes estrondosas. A Azul Vu afirmava que Rafael Costa colocava os passageiros em risco por reter a tecnologia de segurança. Foi uma estratégia calculada que mudou a narrativa da noite para o dia. De repente, as redes sociais se iluminaram com novas hashtags: vingança corporativa e vidas nos ares, enquanto a máquina de relações públicas da Azul Vu trabalhava a todo vapor para retratar Rafael como um bilionário vingativo, disposto a arriscar vidas por questões pessoais. Vários artigos de opinião surgiram em diferentes veículos, questionando a ética de usar sistemas de segurança como moeda de troca num conflito empresarial. A natureza coordenada da campanha sugeria a utilização de grandes recursos, uma tentativa final da Azul Vu para salvar sua reputação desmoralizando Rafael. "Estão tentando me transformar no vilão", comentou Rafael para Bruno, enquanto analisavam as notícias da manhã. Previsível, mas eficaz. Antes que Bruno pudesse responder, o telefone dele tocou. Era Letícia, com voz tensa. "Aconteceu uma emergência", relatou ela. "O voo 753 da Azul Vu, com destino a Porto Alegre, sofreu uma súbita queda de altitude há mais ou menos 1 hora.
Dizem que foi por um problema no sistema de navegação. Rafael manteve uma expressão serena, mas os olhos se estreitaram. Houve vítimas? Não. O piloto conseguiu estabilizar o avião, mas os passageiros ficaram apavorados. O caso já está viralizando e estão culpando nosso sistema. E é certo, concluiu Rafael. Letícia confirmou que Camilo Viana fará uma coletiva de imprensa em 30 minutos e dizem que ele vai te acusar diretamente de colocar vidas em risco. Após desligar, Rafael ficou em silêncio por alguns instantes. Então se virou para Bruno. Envie os dados de voo do nosso sistema e ligue para Túlio Lima. Diga a ele que estou pronto para conceder uma entrevista ao vivo hoje. O timing do incidente era suspeito. O sistema ainda estava funcionando perfeitamente. A revogação não entraria em vigor por mais um dia. Ou era um problema técnico legítimo, explorado oportunisticamente, ou algo ainda mais sombrio estava ocorrendo. Pelas primeiras horas da tarde, Camilo Viana subiu ao palco diante de um mar de microfones, o semblante marcado por uma preocupação ensaiada. O incidente de hoje demonstrou o verdadeiro custo humano da cruzada do Sr. Costa contra nossa companhia, declarou ele. Agradecemos a Deus por ninguém ter se ferido, mas este susto nos lembra do que está em jogo. Exigimos que o Sr. Costa coloque a segurança dos passageiros acima de interesses pessoais e reative imediatamente os sistemas vitais de nossos aviões. Sua fala era convincente e Camilo conseguiu parecer justo e sensato, um líder corporativo genuinamente preocupado com a segurança pública. Curiosamente, ele omitiu que o incidente aconteceu enquanto o sistema ainda operava normalmente. Em seguida, quase que simultaneamente, as televisões passaram a transmitir notícias de última hora. Rafael Costa estava prestes a dar sua primeira entrevista pública desde o incidente. Em um estúdio em outra região, Rafael sentava-se ao lado do jornalista investigativo Túlio Lima, ambos com expressões compostas e sérias, enquanto a luz vermelha indicava que a transmissão estava ao vivo. Senhor Costa, obrigado por estar conosco hoje, iniciou Túlio. A grande dúvida que ronda o público é: o senhor está, de alguma forma, arriscando a segurança dos passageiros ao retirar sua tecnologia da Azul? Rafael respondeu diretamente: Não, não estou, e vou explicar o porquê. Com clareza e calma, ele detalhou como a tecnologia da sua empresa já havia evitado inúmeros acidentes ao longo dos anos. Explicou que o sistema ainda estava plenamente operacional e continuaria funcionando pelas próximas 24 horas, contrariando as afirmações da Azul. O incidente aconteceu com o sistema em pleno funcionamento, declarou. Nossos registros mostram claramente que nossa inteligência artificial de prevenção de colisões ajudou o piloto a recuperar o controle. Um erro humano, não uma falha tecnológica. Em seguida, Rafael revelou algo que o público desconhecia. Sua empresa já havia contratado um sistema de segurança terceirizado para entrar em ação assim que a licença expirasse, garantindo que os passageiros continuassem protegidos. Meu problema não é com os passageiros, continuou Rafael, mas com uma cultura corporativa que sistematicamente discrimina pessoas de cor, tanto entre os passageiros quanto entre os funcionários, escondendo-se por trás de políticas que evitam a responsabilização. Túlio pressionou. Mas os críticos dizem que o senhor está usando seu poder financeiro para travar uma guerra pessoal contra a Azul. Como responde às acusações de que isso é apenas vingança? Rafael esboçou um leve sorriso. Se lutar contra a discriminação e exigir responsabilidade é considerado vingança, então nossa sociedade tem um problema muito maior. Prosseguiu. Eu não criei essa situação. Foi a Azul, removendo-me injustamente daquele voo, encobrindo incidentes passados e ameaçando-me em vez de admitir seus erros. A entrevista se estendeu por 30 minutos, com Rafael mantendo sua compostura enquanto desmontava meticulosamente a narrativa da Azul.
Ao término, a conversa pública começou a mudar. As redes sociais se inundaram de mensagens de apoio e pilotos de outras companhias relataram sua confiança no sistema de segurança de Rafael, questionando a versão oficial da Azul. Um renomado piloto veterano, com grande audiência nas redes, postou um vídeo que viralizou rapidamente. A tecnologia de Rafael Costa salvou mais vidas do que a Azul jamais fez na cabine de comando. Confio no sistema dele há mais de uma década e nunca me decepcionou. Trata-se de responsabilizar uma corporação, nada mais. Enquanto a entrevista se repetia em diversos canais, Clara Martins observava de seu escritório na Azul com expressão inexpressiva. A estratégia de retratar Rafael como um agitador teve efeito contrário. Suas respostas ponderadas e racionais tornaram as acusações da Azul desesperadas e manipuladoras. O telefone de Clara tocou. Era Camilo Viana. Precisamos de uma nova estratégia, disse ele com firmeza, a voz carregada de frustração. O Sr. Costa destruiu nossa narrativa em apenas meia hora. Já estou trabalhando nisso, respondeu Clara, já pensando em novas táticas. Subestimei Rafael Costa uma vez, mas não vou cometer o mesmo erro de novo. Após desligar, Clara olhou pela janela para o campus da Azul. Ela acreditava que a empresa ainda tinha chance, mas não sob a liderança de Camilo Viana, cujo desempenho, embora competente, era medíocre. Se a Azul quer sobreviver a esta crise, precisa de uma liderança que acompanhe a visão estratégica de Rafael Costa. Uma liderança como a nossa, concluiu ela. Enquanto isso, Camila Souza começava a sentir a pressão. Confinada em sua cobertura de luxo, com o escândalo se intensificando, ela via sua reputação desmoronar rapidamente. Amigos deixavam de retornar suas ligações. Conselhos de instituições filantrópicas retiravam seu nome. E o círculo exclusivo, que ela havia cultivado por décadas, se desfazia. Temos que reagir, disse ela a Felipe, que estava sentado num poltrona com um olhar vazio ao lado dos extratos financeiros que mostravam seus recursos diminuindo. Encontre algo sobre o Sr. Costa, qualquer coisa que possamos usar. Felipe ergueu os olhos, visivelmente abatido. Acabou, Camila. Nossas ações na Azul agora valem apenas a metade do que valiam há uma semana. O Conselho já deixou claro que não temos mais lugar por aqui. Por que lutar pela nossa reputação? Camila respondeu com irritação. Não vou ser cancelada por um bilionário da tecnologia com uma rixa pessoal. Ela folheou seu celular até encontrar o nome de uma ex-comissária que, anos atrás, havia comentado um episódio incômodo com um passageiro. Na época, ela não deu muita bola, mas agora Camila se perguntou se aquele passageiro não teria sido Rafael Costa. Era uma jogada arriscada, mas Camila estava desesperada. Na manhã seguinte, um blog de extrema-direita publicou a manchete "Ex-comissária acusa Rafael Costa de assédio". O artigo, sem muitos detalhes e baseado em fontes anônimas, chamou a atenção de alguns veículos de comunicação que buscavam um novo ângulo para o caso. Em pouco tempo, a acusação se espalhou por diversas plataformas, embora a maioria dos veículos de grande circulação tratasse o assunto com ceticismo. Os detalhes eram escassos e o timing suspeito. O que Camila não esperava era que a própria ex-comissária, agora mãe de 3 e residente em Minas Gerais, aparecesse para esclarecer os fatos. Eu nunca acusei Rafael Costa de nada, declarou Jéssica Martins em um vídeo postado nas redes sociais. O episódio relatado envolveu outra pessoa e foi resolvido há anos pelos canais adequados. Sempre achei o Sr. Costa respeitoso e não permitirei que usem meu nome para manchar sua imagem. A tentativa de assassinato de caráter desabou instantaneamente, minando ainda mais a credibilidade de Camila e expondo os métodos desesperados empregados para difamar Rafael.
o que acabou aumentando a simpatia do público pelo seu lado. Ao longo da semana, o movimento contra a Azul só cresceu. Letícia, agora parte fundamental na Investimentos Costa Global, organizou um protesto em frente à sede da companhia. O que se esperava ser um pequeno encontro rapidamente se transformou num protesto massivo, com milhares de pessoas, ex-funcionários, ativistas dos direitos civis e cidadãos comuns indignados com a discriminação exposta, segurando cartazes com frases como "Zona livre de racismo" e "Justiça para Rafael, justiça para todos". Helicópteros de notícia pairavam no céu, transmitindo o protesto para todo o país. Em Brasília, o vento político começava a mudar e a Comissão de Comércio do Senado anunciou audiências sobre discriminação na aviação, convidando Rafael Costa para prestar depoimento. A sala de audiência ficou lotada e, ao se posicionar na bancada dos depoentes, com câmeras iluminando o ambiente, Rafael colocou sua declaração preparada à frente. "Senhor Costa, obrigado por estar aqui", começou o senador James Silva, batendo com seu martelo. Alguns o veem como um defensor da justiça, outros como um magnata que usa questões sociais para encobrir manobras financeiras. Hoje queremos descobrir a verdade. Rafael inclinou-se ligeiramente e respondeu: "Senhor senador, ambas as visões não capturam o real problema. Isso não se trata de mim. É sobre um padrão de discriminação que perdurou por tempo demais num setor que deveria servir ao público. Nos próximos 60 minutos, apresentarei provas, documentos internos, dados de remoção de passageiros, depoimentos de ex-funcionários e minha própria experiência, de forma calma e contundente. Não espero que aceitem apenas minhas palavras. Os fatos falam por si. A questão não é se há discriminação, mas o que estamos dispostos a fazer a respeito." Um silêncio pesado tomou conta da sala, com vários senadores visivelmente tocados, enquanto outros evitavam contato visual, talvez refletindo sobre suas próprias ligações com o setor. De volta a Investimentos Costa Global, Bruno descobriu algo revelador ao analisar os registros financeiros da Azul. Em meio a uma rede complexa de empresas de fachada, ele encontrou evidências de que Camila Souza e Rodrigo Almeida desviavam recursos para financiar grupos de pressão com agendas antidiversidade. Além disso, esses mesmos instrumentos foram usados discretamente para encerrar, por meio de acordos sigilosos, diversos casos de assédio e discriminação ao longo dos anos. "Isso vai muito além de mero viés corporativo", disse Bruno a Rafael, assim que retornou de Brasília. Eles estavam ativamente financiando o ódio enquanto usavam recursos corporativos para encobrir abusos. Rafael examinou os documentos minuciosamente. As provas eram contundentes e completamente acionáveis. "Encaminhe isso para o Ministério Público Federal", ordenou, "e repasse ao Túlio Lima as informações de fundo. Não os documentos na íntegra, mas o suficiente para que ele comece a fazer as perguntas certas." Naquela noite, Rafael ficou sozinho em seu escritório, refletindo sobre os últimos 14 dias. O que começou como uma humilhação pessoal transformou-se num movimento de mudança num setor que há muito operava segundo suas próprias regras. Seu telefone tocou. Era Carlos Monteiro. "Tenho pensado sobre sua proposta", disse Carlos, sem rodeios. Rafael perguntou: "Quando você se sente preparado?" Depois de um momento de silêncio, Carlos respondeu: "Não porque acredito que o sistema vá mudar, mas porque minha filha acredita. E se houver até mesmo uma chance de ela estar certa, eu quero fazer parte disso." Rafael sorriu. "Fico feliz em ouvir isso. Temos muito trabalho pela frente." Enquanto conversavam sobre os próximos passos, outro chamado de Bruno interrompeu a ligação. "Ligue para a TV. Veja as últimas notícias." Rafael trocou de canal e viu imagens impactantes.
agentes federais invadindo a sede da Azul Voo, com a polícia conduzindo Rodrigo Almeida, de expressão pálida, algemado e levado para um veículo. Bruno explicou que o Ministério Público havia construído um caso por tempo e, finalmente, as nossas evidências foram a peça final necessária. Ao ver a imagem de Rodrigo sendo escoltado, Rafael desligou a TV. A justiça finalmente estava em movimento, mas muito ainda precisava ser feito. O verdadeiro desafio era reconstruir algo melhor a partir das cinzas da corrupção. 3 semanas após a prisão de Rodrigo Almeida, uma frota de carros pretos chegou a um galpão reformado nos arredores de São Paulo. O prédio, que outrora abrigara uma oficina de manutenção de aeronaves, fora transformado numa sede moderna com um visual industrial sofisticado. Rafael Costa saiu do carro principal, vestindo um terno cinza escuro, acompanhado de Bruno Souza, que carregava seu tablet, e também com Letícia Ferreira e seu pai, Carlos Monteiro. Junto a eles, formava-se uma equipe diversa de executivos, engenheiros, pilotos e especialistas em aviação, o núcleo que Rafael havia reunido. No interior, o galpão havia sido convertido num escritório de conceito aberto com uma enorme área de hangar visível através de paredes de vidro. Nesse hangar, repousava um avião impecável, com a fuselagem branca adornada com um logo azul que dizia Nova Voo Aéreo. "Está tudo pronto?" perguntou Rafael, observando o espaço com satisfação silenciosa. Bruno assentiu. "A imprensa chegará em 30 minutos. A transmissão ao vivo já está preparada e a campanha nas redes sociais será lançada assim que o anúncio for feito." Enquanto a equipe se posicionava, Rafael caminhou até uma parede que exibia fotografias emolduradas, uma de sua mãe e outra daquele voo infame, acompanhadas de um lema simples: "Todos merecem um lugar." Em pouco tempo, o galpão encheu-se de jornalistas, analistas do setor e convidados especiais. Câmeras e equipamentos foram instalados, e a expectativa no ar era palpável, com boatos circulando há dias sobre o próximo movimento de Rafael Costa. Às 10 horas da manhã, Rafael subiu ao palco pequeno. Atrás dele, uma tela gigante exibia somente o logo da Nova Voo Aéreo contra um fundo de céu pontilhado de nuvens. Ele inspirou fundo e começou. "Bom dia. Obrigado a todos por estarem aqui. Há 3 semanas fui forçado a deixar um voo comercial unicamente por causa da cor da minha pele. Hoje venho anunciar que quando o sistema falha com você, a solução não é apenas consertá-lo, é reconstruí-lo por completo." Enquanto falava, a tela atrás dele mostrava imagens de terminais aeroportuários e interfaces tecnológicas modernas. Ele detalhou sua visão para a Nova Voo Aéreo, uma companhia revolucionária construída com base na equidade, segurança e integridade. "Esta não é apenas mais uma companhia aérea", explicou. "É uma reimaginação total de como o transporte aéreo pode e deve ser. Desde nossas práticas de contratação até o atendimento aos passageiros e a tecnologia que impulsiona nossos aviões, tudo foi projetado para respeitar a dignidade de cada pessoa a bordo." Em seguida, ele descreveu as inovações que diferenciarão a Nova Voo. Sistemas de prevenção de colisões de última geração, algoritmos transparentes para triagem de segurança que eliminam qualquer viés racial e uma estrutura corporativa que valoriza o comportamento ético em todos os níveis. "Liderando este projeto como nosso diretor de operações", anunciou, gesticulando para a sua direita, "está alguém que realmente entende o custo de defender o que é certo. Por favor, deem as boas-vindas a Letícia Ferreira." Letícia avançou com confiança, embora seus olhos revelassem a emoção do momento. Depois de ter sido dispensada da Azul Voo por questionar práticas discriminatórias há 3 anos, ela retornava. Desta vez,
não como uma simples funcionária de conformidade, mas como uma executiva de alto escalão. Obrigado, Rafael, disse ela, ocupando seu lugar no púlpito. Quando fui demitida da Azul Voo por levantar questões sobre suas práticas, jamais imaginei que teria a chance de ajudar a construir algo melhor. Hoje marca não apenas um novo capítulo para mim, mas a oportunidade de criar a companhia aérea que sempre acreditei que o setor merecia. Letícia anunciou então sua primeira iniciativa como diretora de operações, um programa abrangente de contratação destinado a pilotos, comissários, mecânicos e administradores subrepresentados em todo o país. Esse programa vai incluir parcerias com escolas de aviação, universidades historicamente negras e bolsas de estudo para estudantes de comunidades carentes, explicou. Nosso objetivo não é apenas diversidade por si só, mas formar uma equipe que reflita os passageiros que servimos e que permita que todos prosperem baseados em seu talento e dedicação, e não em sua aparência ou origem. Após Letícia concluir, Rafael voltou ao microfone para fazer outro anúncio importante: o lançamento de um fundo de bolsas de estudo para a aviação no valor de R$100 milhões, em homenagem a Carlos Monteiro e a minha falecida mãe, Fernanda Costa. Esse fundo apoiará a próxima geração de profissionais diversos da aviação, pois a representatividade é fundamental, não só nas salas de reuniões, mas em cada canto desta indústria. Na cabine, no cockpit, no hangar e em todas as áreas. Carlos, que estava próximo, enxugou as lágrimas enquanto a plateia aplaudia. 15 anos após ter sido afastado de uma carreira que amava, seu nome passaria a simbolizar as oportunidades para aqueles que foram historicamente excluídos. A coletiva de imprensa continuou com apresentações técnicas sobre os novos aviões e sistemas da nova voo aéreo, seguida de uma sessão de perguntas e respostas, onde jornalistas indagavam sobre cronogramas, rotas e projeções financeiras. Quando acontecerá o primeiro voo da nova VU? Perguntou uma repórter da Bloomberg. Estamos planejando para 60 dias a partir de hoje, respondeu Rafael com convicção. É ambicioso, mas temos trabalhado nisso há muito mais. E o tempo do que muitos imaginam. Outra jornalista perguntou: Senhor Costa, os críticos afirmam que isso é pura vingança contra a Azul Voo. Como responde a isso? Rafael esboçou um sorriso leve. Se construir algo melhor, mais justo e inovador é considerado vingança, então talvez eu seja culpado, mas prefiro chamar isso de progresso. Ao encerrar a apresentação formal, os convidados foram convidados a conhecer as instalações e ver o protótipo do avião. Especialistas do setor circulavam, claramente impressionados com a tecnologia e o cuidado em cada detalhe da operação. Isso não é apenas um truque de marketing, murmurou uma consultora veterana para outra. Rafael Costa construiu algo de verdade. A Azul Voo tem motivos para se preocupar. Enquanto isso, na sede da Azul Voo, o clima era sombrio. Clara Martins permanecia em seu antigo cargo na diretoria enquanto assistia à transmissão ao vivo da nova Voo em seu tablet, com um olhar neutro, mas a mente fervilhando de planos e contra-ataques. Pouco depois, Camilo Viana entrou sem bater, um sinal sutil, porém inequívoco, de que a dinâmica de poder havia mudado. Você viu o anúncio nos últimos dias, não é? Perguntou ele, apontando para o tablet de Clara. Claro, respondeu ela com tom frio. A operação é impressionante. Ele vem planejando isso há meses, talvez anos. Camilo andou de um lado para o outro, ansioso. Isso não é apenas concorrência, é uma questão existencial. Se ele conseguir cumprir o que promete, não sobreviveremos, com nossa reputação arruinada e nossas ações despencando. Clara o observou atentamente.
Nos últimos 3 semanas, desde que Camilo assumira como CEO interino, ele demonstrara ser mais reativo do que proativo, mais preocupado com a imagem do que com a estratégia real. Acho que escolhemos a pessoa errada, concluiu ela. Precisamos agir agora. Camilo, temos que emitir uma declaração sobre nossas próprias iniciativas de diversidade, algo sólido. Essa oportunidade já passou. Camilo se contraiu. O que você sugere exatamente? Antes que Clara pudesse responder, sua assistente entrou apressadamente com notícias urgentes. Vocês precisam ver isso, ela disse, aumentando o volume da TV no escritório, onde um relatório de última hora detalhava o escândalo crescente na Azul. Após o anúncio de Rafael Costa sobre a nova VUL, as principais plataformas de reservas de passagens reportaram o cancelamento em massa de voos da Azul, com muitos passageiros optando pela nova VUL assim que ela entrasse em operação. A assistente entregou a Clara uma cópia impressa, mostrando que as reservas futuras haviam caído 40% em apenas 3 horas. Camilo afundou-se em uma cadeira com o rosto pálido. Isso não pode estar acontecendo. O celular de Clara vibrou com uma mensagem de um membro do conselho convocando uma reunião de emergência para as 4 horas da tarde. Ela sabia que isso significava que a breve gestão de Camilo estava chegando ao fim. A questão agora era quem o substituiria. Enquanto isso, Túlio Lima estava finalizando os detalhes de sua série documental intitulada Sem Voo, a história de Rafael Costa. Com acesso sem precedentes a Rafael e sua equipe, Túlio capturou cada detalhe, desde o incidente no voo até a criação da nova VUL aéreo. Esse último episódio precisa de algo pessoal, algo que feche o ciclo, murmurou Túlio para seu editor enquanto revisava as filmagens. Então seu telefone tocou. Era Rafael. Tenho algo que você deve incluir, disse Rafael. Acabei de conhecer alguém que acho que você precisa entrevistar. Horas depois, Túlio sentou-se com uma senhora branca de olhos bondosos e cabelos prateados, a mesma que Rafael havia ajudado com sua mala antes do voo fatídico. Eu vi tudo, explicou Dona Marta Silva, com a voz tremendo de emoção. Eu estava apenas algumas fileiras atrás do Sr. Costa quando os seguranças entraram. Quis protestar, mas tive medo, e desde então carrego essa vergonha. Quando o vi na TV, decidi falar porque queria que ele soubesse que nem todos estavam cegos para o que aconteceu. Nunca imaginei que um simples ato de gentileza pudesse desencadear uma revolução. A entrevista proporcionou um fim emocionante para o documentário de Túlio, humanizando uma história que havia se ampliado para além de manobras corporativas e mudanças sistêmicas. Enquanto o primeiro episódio se preparava para ir ao ar, outra crise se desenrolava na vida de Camila e Felipe Souza. A queda dos dois já se acelerava após a prisão de Rodrigo Almeida e as revelações de seu envolvimento em desviar fundos para grupos antidiversidade por meio de empresas de fachada. Problemas legais se acumulavam à medida que ex-funcionários, inspirados pelos acontecimentos recentes, ingressavam com processos por discriminação e demissão injusta. O círculo social do Souza se desmanchava. Clubes exclusivos cancelavam suas adesões, instituições de caridade removiam seus nomes, e seu apartamento na cobertura foi colocado à venda para cobrir despesas legais crescentes. Camila lutava para compreender como todo o seu mundo havia desmoronado. Como isso aconteceu? Perguntou ela com voz trêmula para Felipe, que olhava fixamente para extratos financeiros que mostravam sua fortuna diminuindo. Há apenas 1 mês, parecia que tínhamos tudo. Felipe respondeu com tristeza. Tínhamos a ilusão de ter tudo, Camila. E tudo que faltou foi um homem no assento 3A para revelar o quão frágeis éramos.
Na manhã seguinte, enquanto o anúncio da nova VU continuava dominando os noticiários, Rafael ficou de pé no pátio de um aeródromo privado, observando os testes de voo do primeiro avião da nova VU aéreo. Ao lado dele, Carlos Monteiro, com seu olhar profissional, fazia anotações sobre ajustes técnicos enquanto o avião realizava um pouso suave. "O que você acha?" perguntou Rafael. Carlos assentiu com aprovação. "Está perfeito. O sistema de aviônicos é excepcional, ágil e intuitivo. Seus engenheiros fizeram um trabalho fantástico." Rafael sorriu. "Tenho certeza de que eles ficarão felizes em ouvir isso." Juntos, caminharam em direção ao hangar, onde os preparativos para o voo inaugural estavam a todo vapor. Engenheiros concentrados em seus computadores, mecânicos ajustando equipamentos e treinadores orientando uma equipe diversa de comissários, escolhidos não apenas por suas habilidades, mas também pelo compromisso com a visão da empresa. "Quando me propuseram este projeto, achei que você era ingênua, acreditando que uma única pessoa poderia transformar um setor tão arraigado", refletiu Carlos. "Mas agora vejo que talvez eu fosse o ingênuo por duvidar da mudança." Mais tarde, naquela tarde, Rafael decidiu dar uma volta sozinho ao longo do rio Tietê, estacionou em um mirante e sentou-se num banco, assistindo ao pôr do sol que pintava o céu com tons vibrantes de laranja e roxo. Uma mensagem de Bruno apareceu. "Os primeiros bilhetes da nova VU vão sair à venda amanhã. As projeções indicam que esgotarão rapidamente." Rafael sorriu, colocou o celular de lado e desfrutou daquele momento de sucesso. Entretanto, enquanto refletia, seus pensamentos se voltaram para sua mãe, imaginando o quanto ela se orgulharia dele. "Tracei o meu caminho, mãe." Ele sussurrou para a luz que se apagava. "Assim como você me ensinou." Quando a noite caiu, Rafael olhou para o horizonte, não para o que passou, mas para o que ainda viria. 5 anos depois, uma menina negra de 7 anos segurava a mão da mãe, enquanto atravessava o terminal moderno do principal hub da nova VU aéreo. Seus olhos brilhavam de encanto ao observar a arquitetura imponente e os funcionários diversos em ação. "Olha, mamãe!" exclamou apontando para uma tela que mostrava a tripulação do cockpit de um próximo voo. "O piloto se parece com o vovô." Sua mãe sorriu apertando sua mão. "Esse é o Capitão Ramiro, e uma das coisas mais especiais na nova VU é que os pilotos vêm de todas as origens." Ao se aproximarem do portão, uma comissária os recebeu cordialmente. "Primeira vez na nova VU?" ela perguntou. "Sim", respondeu a criança animada. "Quero ser piloto quando crescer." A comissária se agachou para conversar com ela e disse: "Temos um programa chamado Futuro dos Ares. Quer que eu passe as informações para sua mãe?" Enquanto a atendente explicava os detalhes, um senhor de cabelos grisalhos observava discretamente. Rafael Costa, agora com pouco mais de 50 anos, costumava visitar sua própria companhia de maneira discreta, usando boné, roupas simples e sem comitiva, para ver a nova VU como qualquer passageiro veria, e não como a imagem polida mostrada pelos executivos. O que ele via enchia-o de orgulho. Em apenas 5 anos, a nova VU aéreo se transformara de uma ousada experiência em uma das companhias aéreas mais bem avaliadas do mundo, com a força de trabalho mais diversa da aviação e índices de satisfação de clientes que os concorrentes só podiam sonhar. Mais do que isso, ela havia revolucionado a conversa sobre as possibilidades do setor. Outras companhias tiveram que repensar suas práticas. Algumas implantaram protocolos de segurança sem viés e políticas inclusivas inspiradas na nova VU. O celular de Rafael vibrou com sua próxima tarefa. Ele deu uma última olhada na garotinha, que ainda conversava animadamente com a comissária, e seguiu sem ser notado.
Uma hora depois, Rafael subiu em um ônibus escolar num colégio em uma comunidade carente de São Paulo, onde passava grande parte do seu tempo, mentorando jovens empreendedores, dando palestras e apoiando os bolsistas do Fundo Monteiro Costa. O recurso mais valioso que vocês têm não é o dinheiro, disse ele aos atentos estudantes. É a sua visão, a maneira única de resolver problemas baseada na sua própria vivência. Um aluno levantou a mão. Mas, senhor Costa, o senhor tinha dinheiro. Foi isso que lhe permitiu iniciar sua companhia aérea quando a Azul Voo o discriminou. Rafael assentiu. Sim, eu tinha recursos, mas dinheiro sozinho não constrói nada duradouro. O que transformou aquela injustiça numa oportunidade foi ter uma visão de algo melhor e a determinação para realizar isso. Após a palestra, a diretora da escola acompanhou Rafael até seu carro. O senhor vem aqui todo mês há quase 4 anos, comentou ela, enquanto muitos fazem uma visita e acham que basta quando a mídia cessa. Rafael sorriu e respondeu, isso não é sobre a mídia, é sobre deixar um legado. Não se trata apenas do que construímos, mas de quem ajudamos a construir o futuro. No trajeto, ele leu mensagens no tablet. Uma delas era de Letícia, que tinha acabado de lançar sua própria consultoria focada em promover equidade no transporte. Ônibus, trens e metrôs, usando os mesmos princípios que fizeram a Nova Voo Aéreo um sucesso. A empresa de transportes de São Paulo já aceitou nosso programa, Letícia informou. Isso significa que 17 sistemas de transporte agora estão adotando nossa abordagem. Rafael enviou uma mensagem rápida de parabéns, orgulhoso do quanto Letícia evoluiu, de uma funcionária desacreditada a uma líder respeitada no setor. Em seguida, chegou uma mensagem de Bruno, agora responsável pela expansão internacional da Nova Voo, que acabara de concluir uma palestra TED intitulada Redesenhando os Rumos, Justiça e Infraestrutura, com um link para o vídeo, que já estava viralizando. Sua influência ultrapassa os céus da aviação, escreveu Bruno. Várias empresas de diferentes setores estão adotando reformas similares devido aos nossos resultados. Chamam isso de efeito Rafael. Enquanto o carro seguia pelas ruas, Rafael pensava naqueles que viviam do outro lado da história. A Azul Voo ainda existia, mas de forma reduzida, uma companhia regional com apenas uma fração de suas antigas raízes e receitas, depois de diversas mudanças na liderança e um processo de recuperação judicial. Rodrigo Almeida cumpriu 14 meses na prisão por crimes financeiros relacionados a empresas de fachada e mau uso de fundos corporativos. Após sua soltura, ele se manteve à margem, aparecendo apenas ocasionalmente em eventos menores. Um alerta de notícia surgiu no tablet de Rafael. O ex-CEO da Azul Voo, Rodrigo Almeida, havia sido visto num evento de abertura da Nova Voo. Na foto, o senhor Rodrigo, com cabelos grisalhos, observava de longe, sem raiva, apenas com um olhar vazio, um homem confrontando as consequências de seus próprios fracassos. Rafael ignorou o alerta. Rodrigo era coisa do passado e seu foco estava firmemente no futuro. Na parte da tarde, a agenda de Rafael incluía uma reunião para planejar a inauguração de uma estátua memorial na sede da Nova Voo Aéreo, uma escultura de bronze que homenagearia todos os viajantes que foram injustamente perfilados. O projeto mostrava figuras abstratas de diversas origens erguidas em torno de uma inscrição que dizia "Nunca mais removido pelo que você é". O artista, renomado por ter um pai que sofrera discriminação durante viagens nos anos 60, capturara tanto a dor das injustiças passadas quanto a esperança de um futuro mais justo. Rafael se emocionou ao ver a obra pronta. Mais tarde, ele se encontrou com Bruno para o jantar semanal, uma tradição que resistiu por 5 anos de mudanças. A amizade deles
forjada nos tempos de faculdade e fortalecida através de inúmeros desafios, permanecia inabalável. Tenho pensado em ir para Gana, disse Rafael ao fim da refeição. Está na hora de fazer essa viagem. Bruno levantou uma sobrancelha. Aquela que sua mãe sempre mencionava para descobrir suas raízes? Rafael assentiu. Andei adiando por anos, sempre atarefado com o trabalho, mas acho que é hora. Não é só uma folga, é uma peregrinação, algo que preciso fazer por mim e não pela Nova Vu ou pela Fundação. 2 semanas depois, Rafael se viu sentado na varanda de uma pequena pousada numa vila costeira em Gana. Sem escolta, sem reuniões de negócios ou compromissos de palestras. Apenas um homem reconectando-se com sua herança, como sua mãe sempre desejara. O sol se punha sobre o Atlântico, pintando o céu com tons intensos de laranja e roxo, enquanto crianças jogavam futebol à distância. Suas risadas se misturavam com a brisa quente. Rafael respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos, talvez décadas, o peso das responsabilidades se aliviar. Ele estava simplesmente presente, sem planejar seu próximo passo ou remoer o passado, apenas assistindo ao mesmo sol que iluminou as vidas de seus antepassados se pôr. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, um voo da Nova Vu aéreo cruzava suavemente os céus a 35 mil pés de altitude. Na fileira 12, um jovem branco na faixa dos 20 sentava-se nervosamente pela primeira vez em um avião. Ao seu lado, uma mulher negra mais velha notava que ele apertava com força o encosto do assento. "Primeiro voo?" Ela perguntou gentilmente. Ele acenou timidamente. "Isso é normal, todo mundo tem a primeira vez. Você está em boas mãos. A Nova Vu tem um histórico de segurança excelente", garantiu ela. "Obrigado", ele respondeu, já relaxando um pouco. "Acho que estava me preocupando demais." "De jeito nenhum", replicou ela. "Voar pode ser assustador. Eu sou a Graça. E você?" "Eu sou o Tom", disse ele sorrindo timidamente. Conforme o avião fazia uma curva suave rumo ao destino, eles iniciaram uma conversa descontraída. 2 desconhecidos, compartilhando um momento, sem tensões ou preconceitos, apenas desfrutando da simplicidade de uma conexão humana. Esse pequeno instante, embora aparentemente comum, representava tudo pelo que Rafael Costa lutara. Um mundo onde as pessoas são tratadas como pessoas, onde a aparência não determina como são julgadas, onde todos têm o direito de ter um lugar. 1 semana depois, Rafael estava novamente na mesma varanda em Gana, assistindo ao seu último pôr do sol antes de retornar ao Brasil. Seu telefone tocou. Era Bruno verificando como estava a viagem. "Como está sendo a peregrinação?" perguntou Bruno. "Tem sido esclarecedor", respondeu Rafael num tom reflexivo. "Eu precisei disso mais do que imaginava. A empresa continua firme sem minha presença", assegurou Bruno. "Embora todos se perguntem quando o chefe voltará." Rafael riu suavemente. "Logo em breve, estou pensando em diminuir um pouco minha atuação e deixar a nova geração assumir mais responsabilidades. É a hora de deixar um legado", completou com convicção. Enquanto o último raio de sol se apagava, Rafael refletia sobre a jornada que o levou daquele incidente no avião a fundar um movimento que transformaria uma indústria. Um único ato de injustiça se converteu, através de visão e determinação, em algo que sobreviveria a ele. Na escuridão que se aproximava, Rafael sorriu para si mesmo. Sua mãe sempre tinha razão. Às vezes, é preciso traçar uma linha, mesmo que isso tenha um custo, e às vezes, essa linha se torna a base de um legado muito maior do que se poderia imaginar. No dia seguinte, assim que o avião decolou do solo ganês, Rafael olhou pela janela, observando a paisagem se afastar. Uma comissária se aproximou com uma bebida de boas-vindas. "Está gostando da vista, senhor?" ela perguntou.
Estou muito, respondeu Rafael. Há algo especial em ver o mundo lá de cima. Dá uma perspectiva única. Ela assentiu, com um sorriso pensativo. Isso é o que eu mais gosto no trabalho. A cada dia, literalmente, subimos acima de tudo. Enquanto o avião subia aos céus azuis e limpos, Rafael refletia sobre as inúmeras pessoas que nunca conheceriam seu nome, mas cujas vidas foram impactadas por sua decisão. Passageiros que passariam a ser tratados com dignidade, funcionários valorizados por seus talentos e futuras gerações vivendo num mundo mais justo. Eles me expulsaram do voo, murmurou Rafael quase inaudível, mas eu criei o meu próprio, garantindo que todos tivessem um lugar. O avião fez uma curva suave, refletindo a luz do sol em suas asas enquanto seguia rumo ao infinito. Qual o preço que você está disposto a pagar para enfrentar a injustiça quando parece que o sistema é imutável? A história de Rafael Costa nos lembra que, às vezes, a dignidade exige mais do que silêncio. Se essa jornada da discriminação à transformação tocou você, curta e inscreva-se para mais histórias que desafiem nosso mundo e inspirem um futuro melhor.